Chegamos na edição 7 das Tartarugas Ninja, nessa nova renumeração, e é dito aqui, né, na capa que o novo arco começa a partir dessa edição. Então tudo que a gente viu antes da edição número 1, a edição número 6, foi a construção desse novo arco narrativo aí, liderado pelo Jason Aaron, que vai desembocar nessa edição número 7 e aí sim começar a desenvolver o novo arco para as Tartarugas Ninja, né? E como não poderia ser, né, como aconteceu no Armageddon Game, depois lá contra o Armagon, não tem jeito. O personagem, a tartaruga principal aqui, eu acredito, vai ser o Donatello, como a gente vai ver nessa edição aqui. O Donatello é que narra em off tudo que está acontecendo e é o principal personagem aqui, onde a gente não sabe se ele está ouvindo vozes ou se essas vozes realmente aí tá vindo lá de algum lugar mais misterioso do mundo entre mundos, ou é só todo fruto da imaginação do Donatello. E a narração da história aqui vai colocar uma pulga atrás da orelha da gente e fazer a gente refletir. Será que o Donatello só tá alucinando mesmo ou tem algo mais por trás disso tudo? E a história abre com mais uma belíssima splash page aqui, né, reforçando do que eu falei. Todos os quadrinhos, né, os quadradinhos ali de pensamentos estão em lilás, em roxo aí, a cor da bandana do Donatello. Então toda edição aí vai ser ali os pensamentos do Donatello levando a história. E aqui, né, ele falando que estava feliz de reencontrar os irmãos, de se tornarem um clã novamente, voltar como uma família, mas as coisas não estão indo muito bem, como a gente pode ver aqui, né? Continuando exatamente da onde a edição anterior terminou, eles na Times Square ali, lutando contra dezenas e dezenas de ninjas, ou os patrulheiros aí do Clã do Pé. E destacar novamente a arte do Juan Ferreira, o estilo artístico dele aqui é muito legal, ele consegue desenhar também umas cenas de ação aí muito boas. Então logo depois ali as tartarugas conseguem fugir do cerco, mas aí, né, a ação ainda continua porque o trânsito tá continuando ali. Então o táxi bate no Rafael, depois eles pegam o táxi para fugir, numa cena ali mostrando o movimento, né, a gente sente a movimentação da cena mesmo sendo um quadrinho ali, então muito legal mesmo. E as tartarugas fogem para os esgotos agora da cidade de Newark. Newark fica em Nova Jersey, né? Então eles fugiram de Nova York até a cidade de Newark e estão se escondendo lá agora. E aqui a gente vê o maior desenvolvimento do Donatello durante essa edição, né? Ele vai lá, tenta pegar uma pizza para tentar reunir os irmãos, né? Relembrar os bons tempos que todo mundo se reunia para comer algumas fatias de pizza, né? Um jeito até ingênuo ali dele falando com os seus irmãos, mas quando ele abre a pizza, é uma pizza ali super podre, super estragada, e ele tá comendo, né? E a gente fica, ué, mas ele não tá percebendo, tá tão fora da realidade assim, que tá comendo uma pizza estragada, achando que é só uma pizza lá um pouco mais velha, mais fria, né? E aí todo mundo acha super nojento. E o Rafael não tem tempo pra fazer essas porcariadas aí de comer essa pizza estragada, então vou resolver tudo à minha maneira. Aí ele sai do esgoto. Aí o Léo, puto com o Rafael, que saiu do esgoto, vai atrás do Rafael também, né? Porque não pode deixar o Rafael sozinho, porque ele vai piorar toda a situação como sempre. Aí o Michelangelo também reclama, porque ficou sozinho de novo, ignora o coitado do Donatello, que tá do lado dele comendo a pizza estragada. Aí fala sua frase de efeito do seriado do Michelangelo no Japão, e também deixa e vai embora e larga o Donatello sozinho, né? E o Donatello, coitado, toda essa situação mental dele é o que está tentando unir os irmãos novamente, né? Mas todos num ego ali, né? Tentando serem mais individualistas, mas ainda assim tentarem resolver e forçar uma união das tartarugas, acabam se afastando ainda mais e deixando o Donatello comendo sua pizza estragada sozinha com o rato lá com ele. Tanto é, né, que o Donatello conversando com o Splinter,
ele fala, né? Você tá certo, Sensei. Eles estão raivosos, perdidos e confusos, como eu estava antes de você me encontrar. Eles não estão vendo as coisas ali de forma clara, então nós temos que fazer alguma coisa para ir do jeito certo para a luta. E acho legal a sequência aqui, né, focando rapidamente no Michelangelo, Leonardo e Rafael, mostrando e como o Hale tá usando o clã do pé ali para realmente sufocar as tartarugas, não dando eles a chance de fazer praticamente nada na cidade, né? Porque cada um vai investigar a sua maneira ali, o Michelangelo no topo dos prédios, mas aí chega os Foot Patrol e já fala, ó, o topo dos prédios é nosso, Tartaruga Ninja aqui não tem vez não. Aí o Leonardo, né, encontra uns baderneiros ali destruindo um pet shop e atacando as tartaruguinhas pets ali. Coitadas, as tartaruguinhas não tem nada a ver com nada, né? Só eles destilando ódio contra tartarugas. Aí logo o que o Leonardo fala, então vocês querem uma tartaruga? Vem me enfrentar. E aí os Foot Patrol já aparecem do nada também, né? Cercando ele rapidamente. E até num lugar relativamente mais tranquilo, que seria aí o hospital, né? Onde o Rafael vai lá visitar o Casey Jones, ele não tem tempo de trocar muitas palavras ali com o Casey e já aparece os Foot Patrols também lá no quarto do hospital. E nem mesmo os amigos das tartarugas estão tendo paz aí nesse cerco que está acontecendo contra os nossos heróis. E o Foot Patrol vai até o apartamento, a casa da April ali, para também falar, você tá junto com as tartarugas, então você vai vir com a gente também. E é aqui, né, que o quadrinho planta a semente aí da dúvida do que tá realmente acontecendo, porque um monte de rato aparece do nada e começa a atacar ali os ninjas do clã do pé. A April fica sem entender nada, a gente também como espectador ali fica, mas o que tá acontecendo aqui? E aí, há uma dica, né, aparece ali uma foto da April com o Splinter. E aí, né, por isso ter acontecido com a April, que tá meio fora do núcleo ali das Tartarugas Ninja, a gente fica, ué, isso aí realmente aconteceu, esse acontecimento aí não é uma alucinação da mente do Donatello, realmente tem algo misterioso aí tomando forma na cidade de Nova York. E para ajudar ainda mais, né, para deixar a gente confuso também com tudo que está acontecendo, depois das tartarugas levarem uma surra e voltarem para os esgotos e terem mais uma conversa meio discussão ali, o Donatello tá tentando falar, e vai falando para cada um, o Mestre Splinter estava ao lado de vocês sem vocês perceberem esse tempo todo, até mesmo do seu lado, Leonardo, quando você estava lá triste com a perda das tartarugas no Rio Ganges. E aí o Leonardo fica, uai, mas como assim? Isso eu não falei para ninguém. Estritamente o Leonardo reforça, né, que nunca contou sobre o que ele passou lá no Rio Ganges. Então, como é que o Donatello sabe disso? E aí a gente fica, né? Será que realmente é toda uma alucinação essas vozes do Donatello? Tem algo por trás? Ele tá realmente escutando a voz do Mestre Splinter? Ele ainda tá com essa ligação mágica, né, que a gente viu lá durante o Armageddon Game, a saga do Armagon. Tá um resquício desse acesso, né, do poder mágico do Donatello. Ele conseguia, né, se comunicar aí com o mundo, entre mundos, com o mundo espiritual. Então o quadrinho vai brincando com essa ambiguidade para deixar a gente confuso e instigado a tentar entender, né, e acompanhar a história aqui para ver o que realmente está acontecendo. E aí tem um momento aqui muito bonito, né, do Donatello narrando, né, vocês estavam achando que estavam sozinhos, mas não estavam, né, e mostra o Rafael na prisão, ao lado dele ali o espírito do Mestre Splinter junto com ele, o Michelangelo, né, que mesmo cercado de várias pessoas em jantares, em conversas ali sobre suas séries, sobre ser um astro do cinema, o Mestre Splinter estava junto com ele ali também. Nas meditações e na perda do Leonardo com as tartaruguinhas lá no Gange, o Mestre Splinter estava lá segurando os ombros dele, então muito legal mesmo essa parte aqui. E aí, né, depois da história não jogar para essa parte mais emocional com o Mestre Splinter, até um pouco mais de lucidez da parte do Donatello, a gente volta para a ação
na cidade, e dessa vez o Donatello indo sozinho resolver a questão do clã do pé nas ruas, né? Que ele fala: infelizmente meus irmãos ainda não conseguiram ver o seu próprio caminho, então eu vou resolvendo isso até todo mundo conseguir se reunir como um clã novamente. O que não é muito uma boa ideia, né? Apesar do Donatello aqui ter uma barra de ferro como um bastão agora, ainda assim, né? O clã do pé é bem sufocante, como a gente viu contra o Michelangelo, o Leonardo e o Rafael também. E é ver como o Donatello vai sair dessa, né, na próxima edição. Como essa edição 7 se propõe, né, ser o ponto de partida desse novo arco, muito legal, muito interessante, estabelece o Donatello como um narrador principal, mas não muito confiável, né, porque a gente não entende muito bem o que está passando dentro da cabeça dele ainda, mas o quadrinho começa a brincar com a gente aqui. Eu tô começando a pensar na possibilidade de um futuro, quem sabe não tão futuro assim, retorno do Mestre Splinter. Será que o Mestre Splinter vai retornar do mundo espiritual? Porque essa parte aqui do Donatello falando que o Splinter estava do lado das tartarugas esse tempo todo, acho que não é uma metáfora. Acredito que o espírito do Splinter realmente estava ali, olhando pelos seus filhos, protegendo, tentando guiar para eles um caminho ali de volta à união do clã Hamato, além do momento super misterioso e bizarro aí do ataque dos ratos lá para proteger a April. Eu tô achando isso, né? Acho que isso aqui é uma preparação para o retorno aí futuramente do Mestre Splinter. O que você acha? Porque o Destruidor já voltou também, né? Então o Mestre Splinter também voltar aí para o mundo dos vivos não me surpreenderia tanto assim, né? Então, fora que a gente não sabe o que a Karai tá aprontando lá, né, no seu salão privado, com as magias que ela aprendeu do clã do pé. Vai que isso aqui tem uma ligação do que a Karai tá fazendo, né? Porque mesmo o quadrinho não citando diretamente os Kujikiri, esses poderes mágicos das Tartarugas Ninja, esse poder místico tá, né, levando a história aí sutilmente. Então tá bem interessante, vamos aguardar para ver as próximas edições, o que vai acontecer. Mas e você, o que achou aí da edição número 7 das Tartarugas Ninja da IDW? Deixe nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!